Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a MMC News, para trazer para vocês os principais mentes do mercado que faz e pensa o mercado financeiro brasileiro para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes do mercado, empreendedores, aquelas pessoas que têm ali contribuições, trazer insights para a sua carteira de investimentos. E hoje nós vamos falar com o Diego Ramiro, que é presidente da ABAI. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de assessoria de investimentos, as alterações na regulação, o que a gente pode olhar e trazer de discussões relevantes para esse tema. Enfim, como você sabe, estamos aqui para trazer aquelas tradicionais provocações e perguntas difíceis. Diego, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Você com Dinheiro de hoje. Felipe, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você e poder trazer um pouquinho desse nosso mercado, assessoria, mercado financeiro. Então, obrigado aí, sempre bom estar aqui na sua casa. Maravilha, é um prazer recebê-lo. E eu queria já começar, estava semana passada dando uma aula de fundos de investimento, lá na FIA, inclusive, e a gente estava falando de um 175 e sobre o clareamento das taxas envolvidas. Antes, na 555, ia tudo para dentro da taxa de administração. Você não sabe o que é para gestor, não sabe o que é para administrador. Alguns regulamentos, desde a 409, já colocavam ali a taxa do gestor separado, mas isso foi convergindo para deixar todo mundo dentro da administração. Agora, primeiro, o próprio gestor se equipara ao administrador, não tem mais aquele distanciamento, aquela hierarquia entre os dois, mas, sobretudo, essa composição de taxas começa a ficar mais evidente, inclusive para a distribuição. Perfeito. E isso, de certa forma, alcança também o mercado de assessoria quando você recebe, eventualmente, alguns assessores que são remunerados também pelo rebate desses fundos. Perfeito. E aí eu queria aproveitar aqui sua presença. Na hora que eu estava dando a aula, eu falei, preciso conversar com o Diego. Como é que vocês estão vendo essa mudança, essa evolução? E como essa informação tem circulado no mercado? Como vocês têm visto, vocês de dentro da indústria têm visto, e como essa conversa tem acontecido com os clientes? Boa, eu acho que a 175 foi muito falado no mercado. Eu acho que foi um divisor de águas de como vai ser essa questão da transparência, além de outras coisas da 175, mas nesse seu ponto da transparência, acho que você foi no ponto. Só que o que eu acho que está legal na 175 e não está tão legal na 179, que aí é a transparência do mercado de capitais, Sim. É que hoje a Anbima na 175, ela fez um trabalho muito legal. Ela criou uma padronização onde, independente da gestora ou da administradora, desde gestora pequenininha a grande, ela tem uma forma de mostrar essa separação. Então, padronizou-se. Quem que vai organizar essa transparência? A Anbima. Ótimo. Então, hoje eu sou um assessor de investimentos, você é meu cliente lá na minha empresa, eu vou lá, você vai receber, já pela 175, não tem nada a ver com 179, já vai vir para você separadinho quanto que é a taxa de distribuição, que a plataforma recebeu e vice-versa. E criou-se uma padronização. Então, acho que isso é ótimo. Acho que dar luz para o investidor o que ele está pagando, o custo, é maravilhoso. Desde que tem uma padronização. Que não podia uma gestora mostrar de um jeito, essa daqui, eu tenho administradora própria, então isso é custo, eu não preciso mostrar. Eu brinco aqui, operar regra. Né? No caso da 175, não. Então, acho que isso vai ser maravilhoso. Tanto é que foi uma das propostas da ABAI para a CVM há uns 2 meses atrás, pedindo para que, do mesmo jeito que teve a 175, a 179, a Ancor, que é a Associação Nacional das Corretoras, fosse esse player que criasse a padronização da transparência. Porque no nosso mercado, Felipe, que é a 179, que começa agora dia 1º de novembro, ou seja, 1º de novembro, todas as plataformas, mercado de capitais, produtos e valores imobiliários, terão que, trimestralmente, ser enviados as suas comissões, custos para o investidor. Só que ainda não tem uma padronização. Então hoje você não sabe, por exemplo, como que vai ser o extrato do BTG, da XP, do Safra, do Genel, como que vai ser. A CVM não trouxe isso e não deu uma função. Nós pedimos caso, Ancor, seja esse
Fazer às vezes ambiente desse órgão autorregulador que a Anbima fez lá para a regulação dos fundos. para que esteja uma regra padrão, porque qual que é o nosso medo enquanto ABAI, né? Eu sou o presidente da ABAI, né? Já estou lá há um tempinho e também tenho uma empresa de gestora de investimentos, no caso vinculada ao BTG. Então eu tenho dois chapéus aqui, né? Pode falar o nome da empresa, Diego. Não. Não se restringe. Nós não estamos. Eu ia falar o nome de uma emissora, mas aí fica chato. Mas pode falar o nome da empresa. Então, no caso, eu sou o presidente da Miura, fundei a empresa há 15 anos e já vi a indústria toda. Então, hoje a Miura, vinculada ao BTG, eu fico preocupado como o BTG, que é a plataforma no qual eu estou vinculado, como ela vai mostrar a informação daqui 3 meses. Eu, meus concorrentes, colegas da XP, como que vai ser mostrado? Se isso não criar uma padronização, Felipe, corre-se o risco de um cliente achar, não, poxa, e aí eu vou pegar um exemplo melhor para te explicar. XP, BTG, Safra são plataformas grandes, têm as suas próprias tesourarias, então eles conseguem montar produtos dentro de casa, onde, para algumas casas independentes, é custo de distribuição, para eles é custo de originação. Se é custo de originação, ele não vai precisar mostrar. Logo, talvez fique mais barata nas maiores plataformas do que nas que são independentes. Ou seja, de fato, essa transparência pode ser um pouco míope, isso só falando para quem está sendo abarcado na 179, que são quem? Empresas e mercado de valores de capitais. Nem é o que é a nossa maior briga hoje enquanto ABAI, que essa regulamentação não entra para o mundo bancário. Ou seja, a partir de novembro, só as empresas de valores imobiliários, plataformas, corretoras, assessorias vão ter que ser transparentes, enquanto que o gerente de banco ele ainda não vai precisar ser transparente quando ele vende, por exemplo, um CDB, uma capitalização para o seu cliente. Então, assim, falando da 175, eu acho que foi ótimo, será ótimo. Por quê? Porque tem um padrão, todo mundo igual. A 179 ainda tem muitas questões de como isso vai ser mostrado para o investidor. E eu gosto de falar, o próprio regulador, no caso o autorregulador nosso, que é o pessoal da BSM, ele sempre brinca, né? Falando assim, você quer confundir o investidor? Joga muita informação. Se jogar muita informação, você confunde. Então, o meu receio, tanto como presidente como assessor, será que a informação vai ser trazida de forma clara, igual para todo mundo? Será que o cliente não vai se confundir com isso? Então, vamos ver se nos próximos capítulos, começa agora em novembro. Igual a gente tem aquele ponto, né, do pessoal que ficou muito mal falado, a estrutura de COI, né? Que é o sujeito cria uma estrutura, para que você bata a rentabilidade alvo, você tem que dar 3 pulinhos, vai ter que chover em Itapipoca, aí quando tem muita confusão, a tendência é que você não entenda, e você não entendendo, aí você paga mais. Né? Perfeito, eu acho que o bom exemplo que você deu dos COIs, né, que são as operações estruturadas, do jeito que ela nasceu no começo, e como tudo no Brasil, a gente acaba tendo, por ser produtos altamente comissionados, foi distribuído de uma forma assim muito disseminada para qualquer perfil, para qualquer pessoa, a gente sabe que não. Acho que existem excelentes COIs, excelentes produtos, desde que seja para o investidor correto. Eu vejo lá, tem produtos lá na plataforma, a gente está vendo COI de Bitcoin, COI de S&P, ou seja, operações que talvez não é tão comum para o cliente, que tem alguma barreira de proteção. Eu acho que é interessante, mas tem que ser muito bem explicado. Tanto é que a ABAI fez uma sugestão para a CVM da transparência, a gente até protocolou dizendo, CVM, mais do que mostrar quanto custa o COI, custa, um exemplo, vende lá um COI, é 3% de comissão, 5%, 10%. Acho que deveria, na hora que o cliente clicar, a primeira coisa parecer produto altamente comissionado. E aí o cliente perguntaria, Diego, Miura, por que é altamente comissionado? Quanto você está ganhando? Por que ele custa? Aí você explica, poxa, é uma operação de 7 anos, tem uma operação de trava, estou te protegendo isso. Não entendi, não gostei. Ótimo. Acho que mais do que... Porque, Felipe, vamos ser muito sinceros, o que vai mudar para o investidor saber que o COI da casa A custa R$2.000, da casa B 2.327, da outra 2.800, todo mundo... Não é isso. Se ele saber que é altamente comissionado ou difícil de liquidez, não se pode sair antes, para mim isso é mais importante do que o custo. Até porque ele vai, se ele começa a ver, um custa 2, um custa 2,10, um custa... Ele fala, todo mundo é na casa de 2 mesmo, então tá certo. É isso. Ele não ele perde o referencial de base de que, olha, tô pagando R$2.000 em R$100.000 investido, isso é muito. Né? Devia ser igual lata de Coca-Cola, né? Alto em teor de açúcar. Mas você falou o ponto central, a gente deu essa metáfora para
para nosso ponto para a CVM é hoje, quando você vai comprar um refrigerante, alguma coisa, você vê lá aquela tabelinha, né? Tem 200 gramas de sódio. Ninguém O que muda? Mas se você vê no rótulo, alto teor de sódio, alto teor de açúcar, isso já... Opa, peraí. Eu sou diabético, talvez não seja bom. Então, se você tivesse isso, acho que isso é o primeiro degrau de você começar a educar. O Brasil não tem educação financeira. Vou te dar um exemplo mais básico. Vamos esquecer do COI e vamos para um CDB. Então, tem na plataforma lá tô CDB do banco XPTO, de 5 anos, taxa de 15% ao ano. 5 anos. Aí tem, desse mesmo banco, taxa de 12% ao ano máximo, né? há 1 ano. Certo. Um está na casa A, o casa B. Você vai lá, você investiu nos dois. O cliente não tem ideia do que é duration, nada. Então ele vai achar, opa, o CDB de 1 ano, eu vou aplicar nele porque a comissão é menor. O de 5 anos, ele não entendeu que o de 5 anos pagou mais, por quê? Porque ele tem 5 anos que quem emitiu está pagando na cabeça, vai ficar 5 anos sem receber. Então a questão de duration, de qualidade, de liquidez, isso não é falado. Então acho que o primeiro ponto legal é a transparência de custos, mas do jeito que está, não vai ser para todo mundo e não vai ter um padrão, então acho que para mim vai gerar mais confusão do que de fato empoderar quem é o nosso maior ativo, que são os clientes. E quando você tem uma norma que é transparência só para um determinado nicho do mercado, que são as plataformas, que são o mercado de valores imobiliários, você deixa os bancos de fora, você acaba não tendo uma transparência para todo o mercado que está negociando praticamente o mesmo tipo de ativo, né? Que aí é aquela discussão, não, a CVM fala, e eu queria até aqui aproveitar o seu programa e agradecer a CVM. A CVM sempre é super solista, Cabai, está fazendo um trabalho excepcional. O João Pedro, na frente da CVM, trouxe a própria norma da 178 do assessor, foi trabalho dele, que empoderou assessores de investimentos que hoje podem fazer várias coisas. E a 179, a gente vem conversando com a CVM, e a CVM sabe da preocupação da BAE de que, como essa norma do jeito que está, sem envolver os bancos, ela cria uma simetria e aquele famoso 2 pesos e 2 medidas, né? Então acaba tendo esse problema que não é transparente para todo mundo. E aí, já usando, como a gente conhece o nosso mercado, a gente vai ver muito profissionais de banco dizer, olha, não vá para uma assessoria, porque lá, ó, ele te custa, ele é caro, o meu não custa nada, porque ele não vai ser obrigado a abrir o custo do produto. Então, é um ponto que a gente tem que olhar. A gente já protocolou, tá? Só para saber, Felipe, a BAE, um ofício do Banco Central pedindo que a norma da 179 também sirva para o Banco Central usar para os bancos para que também sejam transparentes, mas a gente está aguardando a resposta. E tem o próprio, não só o próprio produto, mas você trouxe um ponto sobre equiparar as regulações. Isso é o seguinte, você pode... o banco tem acesso a outros produtos dentro da sua construção. Perfeito. Fala, olha, aplica aqui no CDB, vou te pagar uma taxa melhor, não vou nem colocar comissão, porque o CDB é do próprio banco, Perfeito. Então não tem custo de distribuição, mas para ter essa condição aqui, você vai ter que comprar um títulozinho de capitalização aqui, que ninguém é de ferro. Porque aí não pode fazer venda casada, aí é programa de pontos. Para você acessar determinado CDB, você precisa o quê? Ter pelo menos 1.000 pontos aqui, e para ganhar 990 pontos com título de capitalização, entendeu? Então você vai canalizando as receitas por outros caminhos, o que é normal a todos os mercados. Claro. Só que, aí de novo, você acaba formando uma distopia na transparência que a gente está tentando trazer para o mercado. E eu venho aqui, para quem assiste seu programa, que parabéns, a audiência é muito boa, né? Todo mundo assiste até de casa. E eu queria aproveitar para dizer assim, a gente fala com tanta propriedade essa questão da transparência, porque o assessor, ele é o único profissional que ele já é transparente. Não sei se você vai lembrar, na 178, que é a regulamentação do assessor de investimento, ele já obriga a eu assessor, ser transparente. O que eu quero dizer com isso? Se o meu cliente me perguntar, Diego, quanto que você ganhou de comissão nesse produto? Eu já sou obrigado a falar. Isso a 178 já me obriga. Eu não preciso dar 179 para falar para o cliente. Então, porque a 179 são para as plataformas e para o mercado. Então, XP, BTG, vamos botar, né, os players, Safra, as plataformas mostrarem os distribuidores. Sim. Mas o assessor, ele já é transparente desde junho do ano passado. Ou seja, se você for meu cliente lá no Miura e falar, Diego, quanto você está ganhando na venda desse CDB? Eu sou obrigado a te falar. A 178 já permite. Então, hoje, o assessor de investimento, ele é o único profissional que, desde junho do ano passado, ele é transparente. Se o cliente perguntou, o que muda da 178 para 179 é que as plataformas serão obrigadas a abrir todo o custo da cadeia de distribuição,
tanto do assessor trimestralmente para o status. Então não vai ser uma coisa ativa, o cliente pede. Passivamente o cliente receberá trimestralmente todo o custo de distribuição, de novo, sem regras ainda de padronização, o que é o nosso ponto, mas vai ser isso. Então, ou seja, o assessor ele já é transparente. E questão, a gente vê esse modelo de commission fee, fee-based eu acho que cabe para todo mundo, desde que já é transparente. O que eu só acho, assim, eu volto a reiterar, é que essa transparência deveria ser padronizada e para todo mundo, porque senão, de novo, vai ser vai ser míope, né? Eu falo, tem transparência de todos e para todos, não é ainda. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Diego Ramiro, presidente da ABAI, sobre o mercado de assessoria de investimento, as inovações, as transformações e regulações desse mercado, como elas impactam a você e ao seu investimento. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Diego Ramiro, presidente da ABAI, falando sobre o mercado de assessoria de investimentos, as atualizações na regulação que vieram para esse mercado e naturalmente os impactos dela, como pensar esse modelo. A gente, você terminou a fala no primeiro bloco, Diego, comentando sobre fee-based, commission-based, que virou uma história contada como um embate, mas hoje é possível que um próprio assessor cobre via FII, né? Não é um modelo obrigatório que o assessor cobre por comissão e o consultor por FII mensal. Isso é um desenho que hoje você já tem uma liberdade de conduzir, né? Perfeito. Assim, a gente estava no primeiro bloco, acho que falamos um pouco do lado ruim da 179. Porém, eu acho que o lado bom da 179, quando começou a transparência, foi, poxa, então tem que preparar essa indústria de assessoria para também ser possível o commission fee. Né? Para deixar claro aqui para a sua audiência, hoje, até pouco tempo atrás, como era o modelo de assessoria? O assessor, como um corretor de imóveis, como um corretor de seguros, eu brinco que o assessor era um corretor de investimentos, ele recebia toda vez que ele faz a compra e venda de produtos financeiros. Assim que ele é comissionado, que a gente chama lá do fee-based. Né, você recebe na cabeça, na taxa de corretagem, foi assim, vivi isso por 15 anos, esse nosso mercado de venda, que não tem problema nenhum, como a maioria das profissões hoje que são inerentes a relações comerciais, tem isso. Com a evolução do nosso mercado e com a questão da transparência, começou-se a discussão, poxa, por que não poder também cobrar do cliente, que a gente chama do commission fee? Mas isso só foi possível, Felipe, não é porque nós não queríamos, que a regulação não permitia. Quando a CVM, de novo, reconheço aqui o trabalho brilhante do João Pedro, da CVM. O João, inclusive, vem no programa aí, vai ser bacana conversar. Tem que vir, porque eu falo, toda vez que eu vejo o João falar, ele fala muito bem dos assessores, eu falo, preciso pagar royalties para ele, porque fala muito bem dos assessores. Ele colocou na 178 uma frase que nos permite fazer o commission fee, que os assessores eles podem agora assessorar, dar recomendação. Até então era vedado. Então, como eu cobraria um commission fee, você não poderia nem falar para o meu cliente, olha, Felipe, eu acho que tá no seu perfil, vamos comprar Vale, vamos vender Petro, vamos se expor um pouquinho lá fora. Eu não podia falar isso. Antes o assessor era mero repassador de ordem. A legislação não nos permitia nada. Com a 178 nos permitiu fazer isso. Logo, eu poderia agora cobrar do meu cliente um commission fee, que é o que a gente chama de taxa de assessoria. E aí virou um pouco, poxa, mas então qual que é a diferença do consultor para o assessor se você pode? Só deixar claro ali o nosso quadradinho, onde o assessor pode atuar. O assessor ele pode cobrar uma taxa de assessoria do cliente, daquele recurso que ele tem investido na plataforma no qual eu estou vinculado. Então, meu exemplo, lá na Miura, eu sou BTG, você é meu cliente lá, eu falo, Felipe, ó, todo o dinheiro que você tem aqui comigo na Miura, por exemplo, lá, 100 mil reais, eu vou te cobrar 1% ao ano de taxa de assessoria, no qual eu vou cuidar do seu investimento e vou te rebater todas as taxas que eu recebo para isso. Isso já é possível, por quê? Porque a legislação permitiu. Então, de novo, acho que foi uma evolução. Nem todas as plataformas ainda estão preparadas com o commission fee. Então tem algumas que devem começar agora, a partir do ano que vem, quando de fato a norma, porque eu falei para você que a norma entra em vigor em novembro, mas como é trimestral, o primeiro extrato do cliente vai vir só lá em janeiro, só o ano que vem. Então ainda vai ter um tempinho, não é que 1º de novembro todo mundo vai começar a receber, não. Tem que o primeiro trimestre vai ser lá em janeiro. Então até lá as plataformas vão estar todas preparadas e aí o assessor ele vai poder, de novo, escolher
Qual é o melhor modelo para o cliente? Porque tem muito cliente que não vai se adaptar pelo commission fee. Eu brinco que o brasileiro tem alguns que não gosta de ficar pagando boletim. Ele não prefere. Às vezes eu falo, eu prefiro não ver, porque a taxa do fee-based ele não vê. Mas a gente sempre fala, e como eu digo, não 78 a gente já é transparente, que o trabalho do assessor ele não é uma ONG, ele recebe, né, para poder fazer isso. Mas aí pelo menos agora ele vai estar empoderado, ele vai poder escolher. Felipe, o que você prefere? Olha, hoje você está vendo aqui trimestralmente, você está pagando isso nos produtos que você tem. Ou pelo meu serviço, que aí eu acho que vai melhorar. O commission fee, não acho que vai mudar a indústria, né? Você até estava me falando um pouco antes de entrar, dados do mercado americano, você comentou, né? Que o mercado super evoluído, super maduro, não chega a 50% o modelo de commission fee. Que no Brasil ainda é pequenininho, acho que não chega nem a 2%, até menos. Eu não acho que também vai ser assim, divisor de água, vai sair de 2 para o 100. Acho que vai ter uma evolução. Mas mais do que isso, eu acho que vai mudar a forma de como vamos comunicarmos com os nossos clientes. Porque aí vai ser serviço. Hoje no Brasil tem mais de 1.100 empresas de assessoria. Tudo praticamente em 3, 4 plataformas, né? Assim, hoje a plataforma virou uma commodity. O que vai fazer o cliente vir para a Miura ou ir para um terceiro é o serviço que eu presto. Se esse serviço for de qualidade, nada impede do meu FII ser um pouco mais caro. Eu trago para o mercado, para o mundo de saúde. Você tem que ir num cardiologista, eu te indiquei. Falo, poxa, mas meu cardiologista custa R$600 a consulta. Você procurar no Google, não, Diego, mas eu acho por R$200. Mesmo cardiologista, mesma profissão, cardiologista, mesma formação. Só que um pode cobrar 600 ou 200? Porque talvez tem mais experiência, fez outros cursos, tem um pouco mais de bagagem. É a mesma coisa para o mundo de assessoria. Poxa, eu posso até querer pagar um pouco mais caro no commission fee para aquela empresa, para aquele assessor. Por quê? Porque ele entrega valor. De fato, não é só um repassador de ordem. Então, acho que vai dar um salto de qualidade nas empresas de assessoria. Por quê? Porque o cliente não vai perder a primeira forma. Se ele quiser continuar sendo no fee-based, ele vai. Se ele quiser evoluir, então acho que vai ser uma evolução que vai criar, e aí é meu sonho top, eu, Francisco Dabai, de, quem sabe mais para frente, colocar todo mundo, assessor, consultor, tudo na mesma seara, porque eu acho que tem muitas coisas em comum entre essas profissões que no Brasil a gente é uma jabuticaba, a gente separa muitas caixinhas, mas acho que no final você acaba tendo talvez uma grande certificação que você poderia embarcar todas essas atuações no nosso mercado. E nessa separação acontecem umas batidas de cabeça, né? O consultor não pode intermediar. Então você vai lá, senta com o cliente, entende o perfil dele, vê quando ele quer se aposentar, etc e tal. Encontra ali, olha, agora você precisa ter sua carteira, seu asset allocation vai ser assim, assim, assado. Aí o cliente fala, legal, então vamos fazer. A cara fala, não posso. Não posso porque eu não posso executar, né? Porque eu sou consultor. Aí o assessor de investimento, até um ano, não podia nem recomendar o produto. Mas hoje ainda, podendo recomendar o produto, ele não pode fazer justamente essa parte de planejamento. Não, vamos sentar aqui e pensar a sua... Pô, legal, então eu vou recomendar um produto, mas eu não posso olhar o todo. Mas qual que é o sentido disso? A gente está num ponto, justamente... existe em alguns países existe uma parte dessa diferenciação, mas acho que o caminho é que cada vez mais você consiga fornecer um serviço mais global. Isso, inclusive, é uma coisa que muito me incomoda, mas você muito mais próximo da regulação, pode falar com muito mais propriedade que eu, mas esse é o tipo de estrutura que eu acho que a gente tem que evoluir para não cair naquele negócio de as coisas já nascerem tortas. É a história do CNPJ 2. Então você o assessor não pode dar consultoria. Aí você já cria um escritório de assessoria e de consultoria, mas aí o sócio majoritário de um não pode ser o sócio majoritário do outro. Aí você tem que achar um sócio que é meio um laranja para puxar isso. Pô, não é bacana você levar esse mercado para a informalidade. Só que o modelo se impõe à regra. E a regra diz que você não pode fazer as duas coisas. Só que o cliente pode querer as duas coisas. E aí você começa a ter um monte desse penduricalho estranho, né? Como é que tá isso para começar a destravar esse modelo? A gente sabe que é novo. Se a gente for para pensar, a gente está falando de coisas de 10 ali, não mais que 15 anos. Há 20 anos, de fato, o agente de investimento era um corretor. Era o ex-operador de bolsa. Era um operador de bolsa, exato.
que não eventualmente não ia mais lá pro pregão físico, mas passava a ordem no digital. Então, isso que a gente vive hoje é relativamente novo. Então é normal a gente precisar fazer adaptações na regulação. Mas como é que está o caminho para isso? Para parar essa maluquice de ter 3 CNPJs, cada um com uma estrutura societária, aí depois você tem que passar o dinheiro de uma forma... Você tem que ser limitada para você poder passar o dinheiro de maneira desproporcional, porque senão você não pode ter um quadro societário relevante nos dois. Isso aí acho que a gente precisa começar a arrumar, né? Não, tá arrumando. Eu acho que você foi muito, muito feliz na sua colocação. Esse nosso mercado, eu comentei com você, eu comecei e fundei a Miura há 15 anos atrás, onde basicamente eu era um mês operador mesmo, só corretagem, né? E o pessoal falava que esse mundo de assessoria ia acabar no momento que veio o home broker, ia morrer o assessor, por quê? O assessor só vivia de taxa de corretagem. De ações ainda. Só de ações. Só isso. Eu lembro lá no escritório, chegava, Felipe, meu cliente, Diego, eu tenho um dinheirinho lá no CDB, não, isso eu não posso nem quero olhar, nem ganhei com isso. Era aquele mundo. E o nosso mercado, eu brinco, o assessor deixou, ele nasceu como um monoproduto e hoje basicamente é um assessor de patrimônio geral. Tudo isso ele fez a despeito de uma regulamentação que não permitia. Então comecei essa frase para você porque eu acho que a velocidade com que nós, empresários, montamos negócios e vamos criando esse penduricalho, CNPJ 2, 3, 4, é porque a norma não permitia. Então, eu falo, o empresário, e assim, eu sou muito feliz de dizer que sou empresário há 15 anos, a gente, a despeito da norma, a gente vai criando brechas para que a gente possa fazer de fato o que o meu cliente precisa. Ele quer ter uma consultoria, ele quer ter um planejamento, ele quer ter um assessor para poder executar o que o consultor faz. Isso não era permitido. A CVM, ela percebeu isso e corrigiu, não resolveu, algumas distorções. Quando veio a instrução 178, ela permitiu que ela tivesse outros quinais, outros segmentos na minha empresa de assessoria. Então, por exemplo, lá, a empresa lá, a Miura, era a Miura Agente Autônomo de Investimentos. Aí eu tinha uma outra empresa, que era a Miura Educacional, para poder fazer cursos e palestras, que é PJ2. Tinha outra empresa, a Miura Corretora de Seguros, a MI Corretora de Seguros, para poder fazer. Você começava a criar penduricalhos para poder fazer a mesma coisa. Porque o meu cliente, ele cria mais consultoria. Felipe, vou dar um exemplo. Previdência. Felipe, poxa, produto de investimento. Felipe, vamos fazer uma previdência? Vamos. Mas não posso receber rebate de previdência, porque só a previdência é um produto SUSEP, então tem que ter um CNAE, uma corretora de seguros para poder receber. Poxa, mas faz total sentido. Você vê que no começo os assessores nem vendiam previdência. Sim. Falavam mal porque não podia. E aí o que acontece? Você vê com 78 ela falou, olha, entendemos que vocês hoje assessores evoluíram, vocês podem usar a questão de grupo econômico, então até então não podia, então você viu que eu falei o nome das minhas empresas, cada uma era um nome, era MI, corretora, eu não podia usar tudo Miura, porque a CVM falava, não, você não pode usar grupo econômico, porque isso você pode confundir o seu cliente, isso até 178. Com 178 falou, não, você pode criar grupos econômicos, outros segmentos podem entrar, então hoje você com uma empresa, você pode ser correspondente bancário, que a maioria dos escritórios hoje tem, né, pai de crédito, seguros, investimentos, porém, ela colocou uma ressalva, você não pode dentro do seu CNAE ter um serviço de consultoria e gestora, que aí vai no seu ponto. Então eu falo que a CVM ela corrigiu, não resolveu. Ou seja, ela começou a falar, por quê? Porque a velocidade do regulador é diferente nossa do mercado. A gente está muito mais à frente, eu brinco que quando saiu 178 eu já tinha tantas outras coisas que eu acho que deveria ter sido colocado, mas ela corrigiu uma distorção do passado. Quando nasceu as empresas de assessoria, elas tinham outros segmentos, não era da consultoria, era corretor de seguro, correspondente bancário. A CVM falou, não, coloca tudo num lugar só. Você pode, fiscalizando cada órgão responsável, porém a consultoria e a gestão, ela fez exatamente o que você falou. Olha, você não pode ter isso no seu segmento. Porém, você pode ter um sócio investidor, que são sócios não atuantes, que ela chama. Então, que pode ser tanto pessoa física como jurídica. Então, uma gestora pode ser sócia lá da Miura, desde que não tenha 50% e não seja atuante. E eu, por outro lado, Miura, posso ser sócia de uma gestora, desde que não seja 50% e eu não seja atuante lá, só o sócio investidor. Para quê? Para resolver esse ponto seu que você comentou. Hoje eu posso ter sócio de uma consultoria, o cara entende, poxa, lá o Felipe tem uma consultoria, eu falo, não, acho legal, o pessoal lá da Miura faz um bom trabalho, vou colocar lá com eles. Poxa, Felipe, você é um sócio investidor. Você vai querer indicar para a Miura, isso é claro, você pode, se coloca lá na Ancor quem é seu sócio investidor, aí sabe que você pode receber via distribuição de lucro. Então ela corrigiu, mas não resolveu, porque ainda, querendo ou não, você ainda tem que acabar tendo a PJ2, PJ3,
inerente. Não só porque o regulador, porque se você for lembrar, que teve há 2, 3 anos atrás, teve a questão das plataformas de buscar exclusividade para cada um. E como a exclusividade está na PJ1, muitas empresas não querem colocar a PJ2 dentro da PJ1, porque já é possível, para não amarrar as exclusividades que estão nesse acordo. Então, assim, esse nosso mercado ainda tem muitas coisas, mas eu posso dizer com segurança que está evoluindo muito. Só que, corrigindo, por isso que eu falo, nosso trabalho constante na associação é CVM, por que não isso? Por que não aquilo? Essa questão que a gente está batendo agora, poxa, por que consultor e assessor não pode, numa certificação maior, ter tudo no mesmo lugar? Para que eu preciso ter sócio investidor? Por que não pode ser atuante? Se no fim, quem está empoderado é investidor. Mas eu acho que isso vai mudar ao longo do tempo. Já mudou muito com o 78, só não espero que demore 10 anos, porque a última regulamentação do agente autônomo, que era 497, foi em 2012, depois 2022, agora eu espero que seja só em 2032. Mas tudo está evoluindo muito rápido, o diálogo com a CVM é bom, a gente tem que ficar nesse ponto principal seu aí, para que a gente consiga trazer tudo isso no mesmo ambiente e deixar claro para o investidor. Eu quero falar também sobre esse ponto da exclusividade, mas agora a gente precisa chamar ali o intervalo, né? Então agora nós vamos para um breve intervalo, estamos batendo esse papo com o Diego Ramiro, presidente da ABAI, sobre o mercado de assessoria de investimentos, sobre as inovações e a regulação desse mercado. Agora vamos para esse breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Diego Ramiro, que é presidente da ABAI, falando um pouco sobre esse mercado de assessoria de investimento, o que tem de nova regulação, o que dá para ainda para evoluir. E a gente terminou o último bloco, você tinha comentado sobre o uso desse CNPJ2 por causa das exclusividades. E com todas essas atualizações de regulação, quando você passa a ser um assessor do patrimônio como um todo, usando suas palavras, faz sentido ter exclusividade? Boa pergunta. Se você me perguntasse isso alguns anos atrás, eu falaria que não faz sentido, porque as plataformas não eram tão abertas e iguais. O que eu quero dizer com isso? Se eu precisava ter acesso a um produto, eu tinha que ter numa outra casa, porque essa outra casa não distribuía aquele produto, então eu não poderia ser um assessor de patrimônio. Quando você olha hoje as plataformas, e quando a gente está falando da exclusividade, a exclusividade do assessor em poder prestar o serviço via uma plataforma A, B ou C, hoje as plataformas para mim elas são commodities, Felipe. Então, dificilmente você vai encontrar no BTG uma coisa que não tem na XP, que não tem no Safra, na Genial, na Guide. Hoje está muito commodity. A questão da exclusividade, eu acho que ela traz para quem decide ser exclusivo, 2 pontos. Se ele está abrindo mão de ter uma plataforma aberta, por outro lado, ou ele recebeu alguma coisa financeira, ou, por outro lado, ele tem alguns benefícios da plataforma no qual ele deu a exclusividade, para que ele possa ter melhores produtos, melhores serviços, melhores taxas. Então, eu acho que a exclusividade, do jeito que ela foi tratada, eu acho que era o ponto polêmico da 178, era o mais polêmico quando acabou com a exclusividade, mas se você for olhar, quantas empresas hoje não são exclusivas? Não conheço. Conheço pouquíssimas que migraram para o não quero mais ser exclusivo. Por quê? Porque não tem diferencial nenhum para o cliente hoje por questão de taxa. Eu acho que no longo prazo essa questão de exclusividade vai se perder. Eu acho que o próximo movimento que a gente vai ver não vai fazer mais sentido uma plataforma buscar comprar a exclusividade. O que ela vai escolher, eu acho que vai ser sócio daquelas que ele entende que são as melhores. Que é o que a gente está vendo. Hoje você está vendo que até então, quando nós vimos o exemplo da EQI, da Faros, né, do pessoal que virou a Blue 3, que ia virar corretora, por que eles vão virar corretora além do objetivo em si? Porque não era possível ter um sócio investidor, porque a legislação não permitia. Então ele falou, deixa eu deixar de ser assessor, vou virar corretora e posso ter um sócio investidor parrudo, que não é aquela plataforma que me incentivou há muitos anos, XP ou BTG. Hoje, com a 178, eu posso ter um sócio, a plataforma pode ser meu sócio. Então, e aí não estou mais nem falando de questão de exclusividade, questão de business. Se a plataforma entender que o melhor modelo é da Miura, ela vai querer ser minha sócia, e não me amarrar por mais 10 anos, 7 anos, 8 anos. Por quê? Uma coisa que a gente está discutindo bastante, tanto aí não é nem com a CVM, é mais com as plataformas, é a descentralização das receitas das assessorias. O que eu quero dizer com isso? No passado, vou dar o meu exemplo lá, 95% da receita da Miura vinha de assessoria de investimentos.
Ano passado, só 60%, 40% já veio da área de crédito, da área de seguros, da parte de offshore, que não estava tratando aquela exclusividade dita. Então, as plataformas já estão vendo que amarrar a exclusividade apenas numa parte não vai fazer mais sentido. Então, eu acho que não é que não vai ter, eu acho que vai ter a exclusividade, porque os contratos vão ter que ser respeitados, lembrando que muitos desses contratos foram feitos de 10 anos, então muitas operações têm isso ainda. Mas no caso, quando acabar, eu acho que o que vai ser feito é muito mais as plataformas escolher para quem quer ser sócio, e aí ela vai estar de olho não só na PJ1, ele vai querer saber o todo que esse grupo faz, sim, porque no fim essa era a maior parte, e a exclusividade vai deixar de ser uma questão que foi comprada e vai ser uma opção. E lembrando que com o fim da exclusividade, quem ganhou com isso foram nós, assessorias. Porque agora eu tenho uma faca queijo no mão. Olha, plataforma, você quer ter todo esse meu serviço de qualidade que a Mira presta só para a sua plataforma? Então tem que ter uma contrapartida. Antes não permitia isso. Então eu acho que esse mundo de exclusividade vai se diminuir ao longo dos anos, a ver o que vai acontecer. A questão do commission fee mesmo, o próprio commission fee, quem acaba recebendo é a assessoria. Então você vai empoderar muito mais as assessorias do que a plataforma. E para mim a plataforma vai ser o que ela tem que ser mesmo. Um grande desenvolvedor de tecnologia, que hoje as assessorias não têm. Um grande desenvolvedor de plataforma vai ser uma commodity, e aquela melhor vai ser aquela que oferecer mais agilidade para que o assessor de investimento e de patrimônio possa fazer seu maior trabalho. Eu acho que vai para isso. Eu trouxe o ponto da exclusividade, inclusive pela forma de tecer o mercado. Por exemplo, existem o próprio BTG. O BTG é um banco de investimento. Ele não é tanto do perfil dele, mas ele poderia se adentrar mais. A XP, por exemplo, ela foi desenvolver a própria seguradora para ter os produtos de previdência, para ter os produtos de seguro, né? Por outro lado, você pode querer ter um Safra puro sangue que não vai querer ter parte de seguros, mas aí para você é importante poder acessar os seguros da Icatu, por exemplo. Então, isso que eu estou pensando muito em como você, dentro dessa diversificação de receita, né, do próprio escritório, eventualmente, para algumas plataformas faça menos sentido você travar demais, porque senão você não... Você não traz o cliente. Você não traz o cliente, exato. Porque hoje, se você for olhar a composição dos assessores de investimento das empresas, como eu disse, ela vai evoluindo. Eu conheço vários amigos meus que começaram comigo 15 anos atrás que não estão mais nesse mercado. Se eu fosse aquele mesmo empresário que não tem empresa focado em mercado de bolsa, passar boleta, eu já teria morrido há muito tempo. Né? Mesma coisa. Então, o que eu quero dizer, se as empresas de assessoria não evoluírem e as plataformas não entenderem que se eles não deixarem os seus assessores evoluírem com esse modelo, eles vão acabar morrendo e matando aquele investimento que ele fez de exclusividade. Então, mas já estão percebendo, acho que, igual você comentou, a XP abriu a seguradora, o próprio BTG hoje já está com essa parte internacional que antes não tinha, então para fazer frente quando o Itaú comprou a Avenue. Então você começa a ver que os grandes players começou a ter uma tecnologia e aumentar o escopo de atuação, lembrando que a parte internacional não pode ser na PJ1, não pode porque a CVM não permite mesmo. Sim. Né? Isso não, então é obrigatório ter aí, voltando ao outro bloco lá da Questões Brasil Jabuticaba. Por mais que eu quisesse, eu sou obrigado a ter um PJ2 por conta da regulação ainda dessa parte internacional. Mas já permite, e não está na parte da exclusividade ainda. Então você percebe que esse nosso mercado vai evoluir, e eu entendo que a exclusividade ela pode ser, por um período de tempo ainda existir, mas mais para frente não vai ser. E aí eu acho que de fato vai ponderar aquela questão de qual é o melhor modelo, quais são as melhores assessorias, e eu vou querer ter ele como sócio, e aí como sócio, aí eu vou escolher com qual acordo essa é uma empresa com a qual eu virei sócio, pode ou não pode firmar. E aí você vai olhar isso de maneira mais estratégica, o que você quer é de fato ser o único fornecedor, e depois você vai olhar e falar, não, deixar aberto para o mercado. Perfeito. Vai fazer parte da composição estratégica daquela sociedade. Verdade, perfeito. É isso. Maravilha. Estamos batendo esse papo com o Diego Ramiro, aqui presidente da ABAE, falando sobre o mercado de assessoria de investimentos, evoluções nas normativas, falando um pouco sobre, naturalmente, como pensar e como temos desenhado até hoje a evolução desse mercado e quais são os próximos passos, justamente para provocar você como investidor a estar sempre ali
na vanguarda dessa discussão. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Diego Amiro, o presidente da ABAI, falando aqui um pouco sobre evolução na regulação dos assessores de investimento, como isso tem impactado o mercado, como a gente tem olhado de perspectivas. Eu queria voltar para esse bloco final, Diego, falando um pouco sobre a ABAI também. Como vocês, de onde vem essa iniciativa, como vocês se organizam, quem chega até vocês, até onde vocês vão, de onde vem, o que se alimentam. Conta um pouco sobre a ABAI aí. Muito legal, Felipe. A ABAI, eu acho que ela é muito interessante, porque ela teve como sua gênese, ela nasceu em 2015. A ABAI foi fundada em 2015, eu não fui o fundador, fui um dos convidados, eu brinco que quem fundou nem é mais assessor, eu brinco que ele falou que a piscina estava quentinha. Porém aqui, a ABAI foi que fundou, saiu, brincadeira à parte. Fundamos a ABAI em 2015 com um objetivo, porque se você for lembrar, se acompanha esse mercado também há muito tempo, os assessores nunca foi uma classe muito unida, você sempre via o outro, né? Igual eu lá em Miura, tinha um concorrente, eu nunca sentaria com ele para trocar boas práticas. Imagina, era uma concorrência que ninguém se falava, não se permitia. Então era impossível você criar uma associação onde eu via o meu concorrente como inimigo. Era muito isso. Lá em 2012, 2013, ninguém se falava, não tinha isso de ligar. Pô, Felipe, você tem a sua assessoria, vamos trocar boas práticas. Não tinha isso. Então, em 2015, por uma dor, claro, da profissão, que era Simples Nacional. Poxa, e vale a pena depois falar disso aqui agora, porque tem uma reforma tributária, e é um dos pontos que eu estou atuando bastante no Congresso. Bom, tem uma dor comum, o assessor ele não pode recolher no Simples Nacional. Poxa, o corretor de seguros pode, o corretor de imóveis pode, por que o corretor de investimentos não pode? Vamos ver que o legislador, quando fez a regra lá, a lei 123, não colocou isso. Não é que ele não queria, ele não colocou, ele nem sabia que existia. Vale lembrar que hoje são 26 mil profissionais, mas quando eu virei assessor lá em 2009, tinham 500 profissionais. Então, não era uma profissão tão disseminada, então não estava. Então, fundou-se a ABAI com um único objetivo. Vamos entrar com uma ação para poder incluir o assessor de investimento no Simples Nacional. E aí fundou a ABAI em 2015. Ela é formada, de novo, não tem um salário, não tem nada, a estrutura da associação ela é formada pelas empresas de assessoria, então toda empresa pode se vincular à ABAI, ela paga uma anualidade, o CNPJ paga uma anuidade. Então, eu lá tenho na Miura 60 assessores, quando a Miura paga a taxa de anuidade, os 60 automaticamente são membros da ABAI. Não tem um custo do assessor se vincular. A gente fez isso na época, por quê? Porque, não sei se você vai lembrar, o assessor tinha uma taxa de fiscalização muito cara. Foi a primeira grande vitória da ABAI, foi reduzir a taxa de fiscalização, que antes era R$600 por trimestre, 2.000 na PJ por trimestre, hoje ela é uma taxa anual de 640, então, ou seja, reduziu aí quase 75% o custo do assessor. Então a gente falou, vamos montar uma associação, que além de tudo ainda cobra, não ia dar certo. Então montou-se com isso, e o mais legal da associação, que ela hoje, quando ela nasceu em 2015, sempre é formada por 3 pessoas, presidente, no qual eu estou, 2 vice-presidentes e 9 conselheiros. E temos um superintendente contratado, que é o Francisco Amarante, aquele que toca o piano no dia a dia da associação. Vai lembrar, ele não é assessor de investimento. E por razão ele não é, porque imagina, tem sempre o conflito, aquele assessor, eu mesmo, sou presidente, mas estou BTG tal. Hoje não, hoje tem uma relação maravilhosa com o XP, Safra e tudo, mas podia dar esse problema, então o Francisco é um executivo, sem assessor, que tramita em todos os ambientes para levar os interesses do assessor. E dos conselheiros, a gente teve sempre a preocupação de ter conselheiros de todas as plataformas que representam. Então a gente tem Genial, tinha Modal antes da XP comprar, então, né, Modal, Safra, BTG, XP, para ser plural. E hoje a ABAI, ela tem uma sede aqui em São Paulo, Capitão Antônio Rosa, depois que podem entrar no site da ABAI, abai.com.br, lá vocês vão ver o endereço. Então ela atua principalmente com 3 pilares. O primeiro, questão regulatória, que a gente está trazendo aqui para o nosso público, falar um pouquinho da 179, da transparência que a gente quer levar. O outro é um pilar educacional, a gente entende hoje que a gente só vai ter uma classe de assessores qualificadas se a gente está sempre promovendo educação, formação. Até aproveitar aqui, seu programa de audiência, a gente lançou em parceria com a B3 o curso AI 4.0,
Hoje é um curso gratuito, pode ser feito. Aí o AI, que é o assessor de investimento 4.0, mostrando essa figura do assessor patrimonial, então para evolução. E conta para aquele PEC da Ancor. Você sabe, hoje o assessor é uma das profissões, eu sou super a favor do PEC, de que ele tem que fazer uma X pontuação num período de tempo para ele ter a sua certificação revalidada. Isso é maravilhoso. Você sempre vai ter um assessor que cuida do seu recurso atualizado, senão saiba que tem que fazer uma prova para ver se ele está atualizado. Então, a BAE, o segundo ponto é o pilar educacional, e o terceiro é o legislativo. Nasceu o brinco até hoje, em 2015, o Simples, não conseguimos o Simples até hoje, vai fazer 10 anos, para saber como que esse Brasil... A gente está no STJ, para você ter uma ideia agora, na última instância, para conseguir recolher no Simples Nacional. E o pilar nosso legislativo, a gente está com essa pauta do Simples e a pauta da reforma tributária. Essa é muito importante para nós. Acho que do jeito que estava sendo, Felipe, acho que valia até depois um outro programa a gente falar, do jeito que estava a reforma antes, ia inviabilizar o mercado de assessoria. Se você, quem entende um pouquinho da reforma, vai a carga tributária lá, o IVA e a PIS, COFINS, e no nosso caso ISS, que hoje o assessor, na maioria dos casos, paga 9,65 e ia lá para 27. Se contar CSLL e RPJ, ia lá para os seus quase 40%. E se tiver reforma dos dividendos, como a maioria recebe, não faria sentido mais. O business de assessor de investimento ia morrer com isso. O que a BAE fez, a gente conseguiu lá no Congresso que o assessor de investimento entrasse numa regra da excepcionalidade. Então a gente vai ter um desconto no IVA, a gente conseguiu isso. Ali a BAE protocolou, já saiu no texto final do... Todo mundo está vendo que tem as várias PECs de cada profissões. Né? A PEC do mercado financeiro tem lá um parágrafo do assessor de investimento que ele vai ter uma excepcionalidade. Se você me perguntar quanto vai ser o desconto, eu não sei, mas melhor que 27%, a gente está esperando que venha. Então nosso trabalho está lá agora no Senado, mostrando a importância. Por quê? Vale lembrar que nós somos final de cadeia, o assessor de investimento. Então eu não consigo repassar nada para o meu investidor. Imagina que aumentou 30%, falar, então Felipe, agora eu vou cobrar 30% a mais na corretagem ou 30% mais na assessoria. Não tem como. Então a gente vai acabar arcando com isso, diminuir cada vez a margem, então não vai fazer sentido. Então a gente está com essa discussão muito forte. Então a BAE atua muito forte nisso, esses 3 pilares. Hoje, todos os membros são assessores de investimentos, e aí então por isso que a gente está muito a par nessa coisa. Então, um pouquinho da BAE, aproveitei aqui, falei um pouquinho do nosso, fiz a propaganda da associação. E vai sair a reforma da Previdência antes de sair o Simples, hein? Com certeza. A reforma tributária. Antes de sair o Simples. É inacreditável. Demorou mais isso do que fazer o Simples, né? E é bem o que você falou, a legislação é feita às avessas. Ele vai citando quais classes você pode usar. Ao invés de falar, olha, todo mundo pode, X faturamento a não poderia. ser que seja isso aqui outro. Enquanto isso, o médico pode usar o Simples, né? Mas isso aí vale uma outra discussão, sobre... Dessa jabuticaba que é o Brasil. É só sobre reforma tributária e o uso indevido do Simples em algumas situações. Exato. Diego, prazer aqui recebê-lo no nosso programa mais uma vez. Sempre um bate-papo muito agradável, muito produtivo. Eu queria também, você já comentou da sede aí da BAE, já comentou do site, mas eu queria aproveitar aqui o finalzinho do programa para te deixar um espaço para reforçar aí essa mensagem. Quem quiser procurar a BAE, quem for eventualmente assessor e quiser se associar, como pode procurar você, como pode procurar a associação, e quem quiser também procurar o Diego, né? E eventualmente, naturalmente, a Miura, que ninguém é de ferro, o espaço é seu, fique à vontade. Bom, obrigado. Primeiro queria agradecer o convite, é a segunda vez no seu programa, sempre muito bacana estar aqui, acho que a mensagem chega para todos. E de novo, acho que quem assiste aqui o seu programa e é assessor de investimento, acho que 3 canais são ótimos para você nos encontrar a associação. Primeiro é o Instagram da BAE, então ABAI, a BAE, coloca lá o assessor de investimento que você encontra, tanto no Instagram como no LinkedIn. Nós somos muito atuantes no LinkedIn, então tem muitos artigos lá da associação, tem lá o Francisco Amarante que toca, e também pelos e-mails, né? secretaria@abai, aí só que aí tem a diferença, o abai tem que ser com 2 As, que era antigo agente autor de investimento, o domínio já existia, então é a secretaria@abai.com.br ou presidente@abai.com.br. Lá a gente consegue dar todas as demandas, dúvidas da atuação. E quem quiser pode procurar lá a gente no Instagram também, Miura Investimentos, para saber um pouquinho do trabalho que a gente faz, porque ninguém é de ferro
Aqui eu brinco, para poder estar na associação tem alguém lá no escritório tocando. E, Felipe, eu acho que mais do que tudo, o seu programa Com Dinheiro é legal porque você traz empresários. E quando você está entrevistando, no meu caso com o presidente da BAE, você também está entrevistando um empresário da assessoria de investimentos. E você vai ver quantos empresários estão no mercado, estão evoluindo e estão fazendo diferente. Se hoje a gente tem uma norma, que a CVM, ou que a gente pode chegar no Banco Central e falar, olha, Banco Central, os bancos não são assim, é porque de fato são empresários que construíram um business que hoje emprega-se muita gente e é capaz de levar essa evolução e educação financeira para o Brasil. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, naturalmente, à BAE por ceder a participação do Diego. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando aqui com gestores, participantes de mercado, empreendedores, as pessoas que têm esse tijolinho, trazem esse insight complementar para que você pense a sua carteira de investimento e evolua naturalmente como investidor. O Com Dinheiro, como vocês já sabem, mas é sempre importante aqui reforçar, o Com Dinheiro aqui em parceria com a BBC produz o programa. Se você quiser saber um pouco mais sobre as nossas iniciativas, como a gente pode ajudar você, seus investimentos, ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e manda lá pra gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. Vai ser um prazer tomar um café com todos vocês. Tem um pessoal aqui me sinalizando para mandar também as mensagens nas redes sociais. Então siga a gente lá também no Instagram em você.comdinheiro, @você.comdinheiro, e aproveita e segue a gente lá no LinkedIn também, nossos conteúdos lá. Felipe Ferreira é o nosso LinkedIn. Vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigado e até a próxima.